Olá, seja muito bem-vinda a mais um podcast Cuidado do Alto. Um momento para olharmos para dentro sem deixarmos de olharmos para o alto. E hoje o podcast está muito especial. Nessa semana nós estamos fazendo um estudo específico sobre ansiedade. Então ontem nós falamos sobre a chave da fala, hoje nós vamos abrir uma outra chave. O objetivo é que no final dessa semana a gente consiga sair daqui, desse espaço, com o máximo de ferramentas possíveis para lidar com os momentos de ansiedade da melhor forma possível e de uma forma que glorifique o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a chave do controle. Se você tem aí alguma amiga que você compartilha essas dificuldades, suas batalhas, voltada para a ansiedade, ou que você sabe que lida com esse problema, com essa questão, compartilhe já esse podcast para abençoar outra pessoa. Então vamos lá falar sobre a chave do controle. Eu não sei você, mas eu amo a sensação boa de estar no controle. Aquela segurança que a previsibilidade traz. Você sabe onde as coisas estão, para onde vai, o que faz primeiro. A gente escolhe ali a localização, coloca a rota no GPS, ligamos o carro, ajustamos a temperatura do ar, o volume do som, escolhemos a nossa música preferida e definimos a velocidade com a qual seguiremos o nosso caminho. Se você ouviu o podcast, o episódio sobre equilíbrio, você já deve saber que esse lugar seguro e tranquilo, ele pode esconder um perigo também. O perigo de nos colocarmos no senhorio da nossa vida. Isso mesmo, um lugar onde nós estamos no centro e não Deus. Por isso, muito cuidado. Precisamos estar atentas para não cair nessa cilada. Mas sim, Deus quer que sejamos mulheres controladas. 1 Tessalonicenses 4:4 fala sobre o controle do nosso corpo, para que a gente controle o nosso corpo de maneira santa e honrosa. Tiago 3:3 fala sobre o controle da nossa boca, da nossa língua, e diversos outros versículos falam sobre a importância de mantermos o controle da nossa língua. Controlarmos aquilo que falamos, para quem falamos, onde falamos, com quem. E sobre esse assunto, a primeira chave, a gente já mergulha um pouquinho sobre essa questão da fala, que foi o episódio que saiu ontem. Em 1 Coríntios 7:9, fala sobre o controle dos nossos desejos. É importante que a gente controle esses nossos desejos também. Provérbios 16:32 fala sobre controlarmos o nosso espírito, o quanto que isso é muito mais valioso do que conquistar uma cidade. Em Provérbios 25:28, diz que somos como cidades sem muros, quando não nos controlamos. Olha que perigo! Em 1 Timóteo 3:5, fala sobre a importância de governarmos, de controlarmos a nossa casa, governarmos o nosso lar. Percebeu que ele nos cobra o controle do que ele nos confiou? Nossa vida, nosso corpo, nossa língua, os nossos desejos, nossa casa. Mas todo o resto é Deus quem vai cuidar. Em Jeremias 10:23 diz que não compete ao homem dirigir os seus passos. Em Provérbios 16:9 diz que o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Em Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Normalmente, o que mais toma conta da nossa mente são preocupações que não estão sob o nosso controle. Concorda comigo? Pense aí o que mais tem perturbado sua mente. Muitos têm a ver com o comportamento dos outros, que a gente quer muito que o outro mude, que o outro faça, que o outro aconteça. As situações sociais, muitas vezes, ou as situações econômicas, políticas, globais, coisas que não estão no nosso controle. E até o amanhã, o fluxo da nossa vida ou o propósito de Deus. Tem coisas que a gente não entende por que acontece. E Deus tem um propósito para tudo. No fundo, encontramos o desejo em nosso coração de governarmos nossa própria vida. O desejo pecaminoso de querer tirar Deus do trono
e estabelecermos o nosso reinado, do nosso jeito, no nosso tempo, tendo tudo e todos funcionando para o nosso bem-prazer. Direcionar o foco para o que de fato temos impacto de transformação é uma excelente estratégia para a redução da ansiedade. Olhar para o que Deus nos confiou e que podemos impactar de fato com nossas ações é essencial para que não sejamos paralisadas pela ansiedade. Ficar em alerta e pronta para lutar pode ser muito valioso se a gente escolhe as batalhas certas. A batalha do domínio próprio, por exemplo, da autorresponsabilidade, da fidelidade a Deus, do desenvolvimento dos frutos do Espírito. Essas são batalhas boas para a gente lutar, de sermos bons mordomos do que Deus nos confiou nessa terra. A batalha de amar nossos irmãos, parar de olhar só para o nosso umbigo e olhar para as necessidades dos outros. E amar a Deus de todo o nosso coração. Às vezes, passamos bons dias tentando preencher nossas horas com diversão, momentos de alegria e muita dopamina, com o intuito de reduzir o desconforto que a ansiedade traz. Quando podíamos direcionar essa energia para controlar o que de fato importa e confiar em todo o resto que não nos cabe. Confiar em quem de fato pode cuidar, naquele que é o Criador de toda a terra e tem o governo do mundo em suas mãos. Na verdade, a gente vive numa época onde a gente tem dificuldade, no fundo, em lidar com a ansiedade, porque a gente tem dificuldade em lidar com a angústia, com essa sensação de desconforto, com essa emoção que não é tão agradável assim. E tudo que não é agradável, a gente quer fugir. A gente não quer enfrentar as dificuldades da vida. A gente quer servir a Deus e que tudo fique muito tranquilo. Não quero estar aqui seguindo, servindo, obedecendo para que nada de ruim aconteça. Mas nessa vida aqui, as coisas não funcionam desse jeito. A Bíblia fala que no mundo teremos aflições. O próprio Jesus viveu aflições na pele. E hoje é um dia que Ele nos convida para olhar para a nossa vida e assumir o controle. Pegar essa chave do controle e assumir esse controle. Sim, usar esse estado de alerta para nos posicionarmos, governar sobre o nosso lar, os nossos hábitos, entendendo que algumas áreas podem sim estar em perigo. A gente precisa olhar para o perigo certo. Porque hoje a gente olha, nossa, eu fico preocupada e nervosa com coisas que eu não posso controlar, sendo que existem áreas da nossa vida que nós não estamos cuidando e que elas podem estar correndo perigo. Pode ser perigo de uma doença, por você não estar olhando o seu corpo, não estar se cuidando, não estar se alimentando bem, não estar dormindo. Ou perigo do descaso mesmo, de alguma área que você não tem dado atenção. Satanás, ele quer roubar nosso tempo, fazendo com que fiquemos angustiadas, preocupadas e remoendo e ruminando problemas que não estão no nosso controle. E a gente fica tão distraído pensando e preocupados com isso que a gente deixa de cuidar. Deixa de cuidar como Cristo cuidaria do nosso corpo, da nossa mente, da nossa pele, da nossa rotina e tudo que Deus colocou nas nossas mãos. É hora de marcar aqueles exames, de procurar ajuda, de agendar aquela conversa, de tirar um tempinho de cuidado com você, de tirar a poeira daquele tênis para dar uma caminhada, fazer uma limpa na geladeira e assumir o controle da vida que Deus lhe deu. Ele quer que você olhe para os perigos reais, aqueles que você pode solucionar, intervir e impactar.
Ele deseja te encontrar fazendo bem, dando o seu melhor. Ele deseja dizer: serva boa e fiel. Usar a chave do controle é quando você estiver no momento de ansiedade, conseguir controlar, dar um stop na sua mente e direcionar a sua mente e o seu foco para aquilo que você é possível controlar naquele instante. Então, talvez naquele instante você não vai conseguir solucionar esse grande problema que está ocupando a sua mente, mas naquele instante você vai conseguir fazer um café, você vai conseguir mandar um e-mail, você vai direcionar seu foco para algo que está sob o seu controle. Seja arrumar uma gaveta, seja fazer algo, agir, se movimentar, se mover, controlar algo. Pega aí, pensa aí cria uma lista de atividades anti-procrastinação, coisas que você vem procrastinando já há um tempo e que para que você saia desse lugar de pensamento, de remoer, de ficar ali consumindo a sua vida e sendo afogada por diversos pensamentos e preocupações, você consiga usar a chave do controle e dizer: pera, tem coisas que eu posso controlar, intervir, impactar, e que Deus quer que eu atente para isso, que Deus quer que eu cuide. Tem coisas que eu preciso cuidar e que talvez eu não esteja cuidando. Tem lugares onde Deus quer que eu sirva, que eu atue, que eu vou ter muito mais impacto do que esse lugar que eu não tenho como interferir nesse momento, ou de uma maneira muito positiva, ou grande ou forte, que eu tô tão preocupada. E aí você direciona a sua atenção e seu foco para atividades que você pode de fato intervir. Decida naquele momento, quando você se perceber que você está se afogando no meio de nuvens e chuvas de pensamento, de preocupações, decida naquele momento: eu vou orar por fulano que pediu oração, eu vou mandar uma mensagem para alguém, eu vou ler um livro, enfim, fazer algo que você consiga, que traga primeiro para sua mente essa consciência de que você está no controle, de que você não está perdida, de que você não está ausente. Você está aqui, você traz a sua mente para essa realidade, você assume a responsabilidade da sua vida, você retoma o papel de responsável, de atuante na sua vida e não se deixa levar por essa nuvem de pensamentos e preocupações. É hora de assumir o controle, é hora de dar um stop nesses pensamentos e usar essa estratégia para aliviar essa ansiedade e direcionar essa atenção e essa energia para o lugar certo. O convite de Deus, quando a ansiedade insiste em nos paralisar, não é: fuja, minha filha, fuja para um lugar bem confortável, sem estresse nem preocupação. Não é esse, não. Eu sei que é isso que a gente queria ouvir, mas não é bem assim. O que Deus nos chama e nos convida é: minha filha, escolha as batalhas certas e lembre-se, eu lutarei por você. Tão somente acalme-se, como dizia em Êxodo 14. Sim, Ele quer que a gente viva as batalhas, enfrente as batalhas com calma, confiando de que a gente não está lutando sozinha, confiando que a gente tem um Deus poderoso para lutar as nossas batalhas, confiando que existem lugares que Ele quer que a gente esteja pronta, com toda a nossa armadura, preparadas a tempo e fora de tempo, para lutar pelo seu reino, para lutar, para brilhar a sua luz, para que mais pessoas possam conhecer a Cristo. Deus, na verdade, Ele nos quer alertas e vigilantes, como as virgens que Ele contou lá na parábola, que estavam preparadas, esperando o noivo. E como Ele fala também lá em 1 Pedro 5, 8, 9, Ele nos quer em alertas, mas pelas preocupações certas.
Ele nos quer vigilantes, porque o nosso inimigo quer nos destruir, nos distraindo. A maior arma atual do nosso inimigo é a distração. Ele quer nos distrair com preocupações diversas, e especialmente preocupações que a gente não tem como intervir. Que a única coisa que a gente pode fazer é ser consumida por essa preocupação, é ficar nervosa, ansiosa e desanimada muitas vezes. Ele quer nos distrair, ele quer fazer com que a gente perca tempo e que a gente deixe de usar o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos para guerrear as batalhas certas, as batalhas que Deus está nos chamando, para que nós possamos vigiar, nos preparar. Deus quer o nosso foco no lugar certo. Ele quer que descansemos no que só Ele pode fazer, mas também quer que estejamos batalhando o que nos confiou com toda a força e intencionalidade. Ele diz: minha filha, cuide disso aqui que eu coloquei nas suas mãos, com toda a força e intencionalidade, com todo o amor, com todo o cuidado. E todas as outras coisas eu acrescentarei, como diz lá em Mateus. Todas as outras coisas que você não pode controlar, eu vou cuidar, eu posso controlar. Descanse, confie que está comigo. Muito engraçado porque recente o meu filho mais velho, de 3 aninhos, ele estava perto do horário de almoço. E aí ele, com fome já, o almoço tinha atrasado um pouco, e aí ele toda hora abrindo a geladeira procurando alguma coisa. Eu não queria dar nenhuma fruta, nada para ele, porque daqui a alguns minutos o almoço estaria pronto. Então ele iria se encher com alguma fruta e na hora do almoço não comeria. E aí depois da 3ª vez ele abrindo a porta da geladeira, eu baixei na altura dele e falei: filho, o seu almoço vai chegar. O seu almoço, eu já estou cuidando do seu almoço. Não se preocupe com a sua comida. Você vai comer. Eu estou cuidando disso. Vá brincar, você pode brincar. Vá brincar. E daqui a alguns minutinhos eu já te chamo para o almoço já vai estar pronto. Eu estou cuidando da sua comida. E naquela hora o Senhor falou comigo: minha filha, eu quero que você descanse, é assim que eu quero que você descanse. Eu quero que você confie que a sua comida, ela está no fogo, ela está sendo preparada. Eu estou cuidando do que você não pode fazer. Eu estou cuidando. Calma, você vai almoçar. Assim como eu falei para o meu filho, Deus fala pra gente: calma, você vai almoçar, vá brincar, vá se divertir, vá viver do que você pode viver, vá cuidar, vá amar, vá batalhar em tudo que eu coloquei nas tuas mãos, que eu confiei a você fazer. E descanse naquilo que só eu posso fazer. Descanse crendo e confiando que eu vou cuidar, eu vou fazer da melhor forma e você vai almoçar bem, no tempo certo. Ele cuida de nós e deseja que façamos o mesmo para cumprirmos bem seus propósitos. Direcionar nossa mente para lugares de propósito com intencionalidade, entendendo que Deus nos chamou para cuidar daquilo. Isso tudo nos ajuda a reduzir os sintomas ansiosos, a encontrar propósito onde só víamos descontrole e caos, porque quando a gente está mergulhado num tanto de pensamentos caóticos, parece assim que só vai aumentando. A gente vai mergulhando, vai se afogando e a gente passa, quando a gente percebe, já se passou uma semana e parece que a gente está paralisado no meio de tantos pensamentos, afogado no meio de pensamentos. Um lugar de descontrole, um lugar que parece que tudo é caótico, que nada vai ser resolvido e que você está com as mãos atadas. Quando Deus quer que a gente tenha o controle, Deus quer nos ver assumindo o controle daquilo que Ele colocou nas nossas mãos e descansando
e entregando o controle para Ele do que só Ele pode fazer. Entenda, essa ação, ela não vai mudar de imediato, não vai fazer mudar de imediato o que você anseia tanto, deseja. Não é assim, direcione a sua atenção para outra coisa, foque naquilo que você pode ter o controle e aquilo que você não tem vai ser resolvido na hora. Não é assim. Quem dera, né? Mas isso vai te ajudar a aguardar o tempo de Deus para essa coisa que você tem esperado e que você não tem controle sobre ela. Aguardar o tempo de Deus com intencionalidade, vivendo com propósito e com leveza, confiando no Senhor, em um lugar ativo e não passivo. Não é cruzar os braços e dizer, ok, Senhor, vou ficar aqui esperando até que o Senhor resolva tudo isso. Não, Deus nos quer em lugar ativo. Enquanto o Senhor vai, tá bom, Senhor, isso aqui eu entrego nas tuas mãos e tu cuida. Enquanto o Senhor cuida disso aqui, eu vou cuidar daquilo que o Senhor me confiou. Com o coração alegre e alegrando também o coração de Deus, vivendo para a sua glória. E aí, você aceita esse convite de assumir hoje o controle, de retomar, de pegar de volta esse controle? Talvez é momento de rever as metas lá do início do ano, onde você fez compromisso, do que iria mudar, do que iria retomar, do que iria... E até agora nada aconteceu, porque está tão preocupada com tantas outras coisas. Talvez esse seja o momento para rever aquela lista do início do ano e dizer, pera, eu vou assumir esse controle. Eu vou parar de perder tempo só pensando e remoendo coisas que eu não resolvo. Eu vou confiar e entregar para Deus de fato. E vou assumir o controle daquilo que eu preciso assumir e que muitas vezes eu estou negligenciando. É o momento de olhar para cada área da nossa vida e ver o que a gente tem negligenciado. Que o Espírito de Deus possa sondar o nosso coração, nos revelar, nos mostrar e que nós possamos assumir a responsabilidade por esse lugar, assumir esse papel ativo e não passivo e assumir o controle daquilo que Deus nos confiou. E descansarmos em tudo aquilo que Ele pode fazer e Ele fará bem, de uma forma perfeita, no tempo certo, que é o tempo dele. Esse é meu convite hoje para você, que você possa rever, pensar o que você pode ajustar e o que você pode assumir o controle aí durante essa semana na sua vida, para então reduzir um pouco esses sintomas ansiosos também. Um grande abraço. Se edificou sua vida, deixa aqui, me manda seu feedback de como tem sido essa semana, o que você tem aprendido, o que Deus tem falado com você. E compartilhe também com outras amigas, com outras pessoas, nas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas através desse material. Deus abençoe sua vida e até amanhã.